Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E agora, neste vídeo especial, nós vamos ter uma oportunidade única, numa entrevista com a participação do meu amigo Dagnaldo Pinheiro, presidente da Al Hayat Brasil, e do presidente internacional do maior ministério que atua entre pessoas do contexto muçulmano em todo o mundo, nosso querido Harun Ibrahim, que publicou um livro agora em português, vai estar conosco e vocês vão ter a oportunidade de participar, de interagir com essa entrevista para lá de especial. Muito obrigado pela sua atenção e fique ligado aí porque vai ser muito especial. Olá, queremos agradecer a todos que nos acompanham neste vídeo, dizer que é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Meu nome é Dagnaldo Pinheiro e eu sou o presidente da Al Hayat Brasil. O que é Al Hayat? Al Hayat é um ministério que tem um propósito muito específico, levar o amor de Cristo ao mundo muçulmano, alcançando muçulmanos para Cristo em todas as suas formas e maneiras. É um ministério que começou em 1988, no ano de 2003, foi criado um canal de televisão, sempre com esse mesmo propósito de levar o amor de Cristo a essas pessoas. No Brasil, eu sou o presidente desse ministério, mas hoje nós temos a honra e o prazer de apresentar a vocês o nosso presidente, o diretor fundador deste ministério, que é o pastor Harun Ibrahim, que vai cumprimentar vocês e deixar uma palavra também explicando um pouco sobre todo essa dinâmica desse trabalho missionário. Pastor Harun Ibrahim. Yes, well, my name is Harun Ibrahim, as I was introduced. I was born in Jerusalem, which is the most beautiful city in the world, that is for sure, and accepted Christ as my Savior. I was born as a Muslim, but in 1985 I accepted Christ. Preciso traduzir, ele disse, bom, como me apresentar, Harun Ibrahim, eu nasci na cidade mais bonita do mundo, que é Jerusalém, por certo, é a cidade mais bonita do mundo, e aceitou a Jesus, when did you... I accepted Christ in 1985. E conheceu a Jesus em 1985. I was born in a Muslim family. Nasci em uma família muçulmana. But then the change, the transformation happened, it was dramatic. Mas a mudança, a transformação na minha vida foi dramática, uma mudança drástica. Just like my life, I was born in Israel, for an Arab family, a Muslim family. I went to a Jewish school and I became a follower of Christ. Então, só para entender mais ou menos, eu nasci em uma família árabe, muçulmana, fui a uma escola judaica e depois me tornei cristão, seguidor de Jesus. Essa dinâmica. And later on, 3 years later, God spoke to me about starting this ministry. E 3 anos depois foi quando Deus falou comigo sobre começar o ministério Al Hayat. And Al Hayat means life. A palavra Al Hayat significa vida. And it's not only a TV channel. E é importante dizer que não é apenas um canal de televisão. Which is a big channel. It's a huge channel. Que é um canal de televisão muito grande, grande, mas não é só isso. O Ministério Al Hayat. 24/7. É um canal de televisão que está 24 horas por dia, 7 dias por semana no ar. Covering the whole Middle East, North Africa, Arab Peninsula. E a Península Árabe, Oriente Médio, Norte da África, tudo alcança todas essas regiões. And through the internet we cover the whole world. E pela internet nós alcançamos o mundo todo. But it's only 20% of what we do. Mas a televisão é apenas 20% do que o Ministério Al Hayat faz. We have a publishing house. Nós temos publicadoras. We have church planting ministry. Trabalhamos com implantação de igrejas. Follow-up ministry. Discipulado, acompanhamento, segmento. We have academic studying department. We study the Quran and the early history of the Quran so that we can expose it.
Então, temos um departamento que trabalha na parte mais acadêmica, de estudo dos manuscritos do Alcorão, algo muito mais acadêmico, que é para a gente usar isso em uma forma de evangelização também. Then we are working among the unreached people group. E trabalhamos com alcance entre os povos não alcançados, ou seja, evangelizando esses povos não alcançados. And last and not least is we are working with the Israelis. E, por último, mas não menos importante, nós também trabalhamos alcançando e evangelizando o povo judeu. So we are a part of a 24/7 TV channel called Shelanu in Hebrew. Nós somos parte também, temos esse canal de televisão em hebraico, nós somos parte dele, que é chamado Shelanu TV, também um canal de televisão 24 horas, 7 dias por semana. And we are registered in many countries. E como ministério, nós estamos registrados oficialmente em vários países. Nós agradecemos o pastor Dagnaldo Pinheiro pela sua palavra de introdução, e eu, Luiz Saião, também faço parte da Al-Hayat. Estamos muito felizes e honrados de ter conosco aqui o nosso irmão pastor Harun Ibrahim, que tem feito esse ministério tão especial. E acompanhe conosco, porque agora nós temos uma conversa, uma entrevista sobre o que acontece nesse mundo de a apresentação do Evangelho no contexto islâmico. Brother Harun, please tell me, you said that you came from Muslim background. Yes. And we have like a search for God in the Muslim world. What do you think is the most important thing that you find in the Gospels that Muslims are looking for, that are eagering, desiring? What's the most important attractive reality of the Gospel? Estava perguntando para ele que vem de um pano de fundo muçulmano, qual que é a coisa que a gente encontra no Evangelho mais atraente e que tem impacto, né, na vida daqueles que estão nesse contexto islâmico? Well, I think that I can divide it into different parts. First of all, as Muslim, or even all Muslims, they never have assurance of salvation. Bom, nós podemos dividir a resposta aqui em várias etapas. A primeira delas é que deve-se entender que nenhum muçulmano tem certeza da salvação. And then the personality of Jesus, it is so amazing. It draws the attention of any person. E quando a gente presta atenção, né, em segundo lugar, na pessoa de Jesus, ela é extraordinária. Jesus é fascinante, ele chama a atenção de todo mundo. I mean, if you look at Jesus as just like even a man, he was walking, doing good, he was gentle, he never made a sin, never made a mistake, he loved people, he had compassion for people. What a personality! Então, quando você olha para a pessoa de Jesus, mesmo olhando apenas Jesus como um ser humano, nós vamos ver como ele andava por toda parte fazendo bem, nunca cometeu nenhum pecado, não fez nenhum erro, era uma pessoa cheia de compaixão, fazendo tudo quanto é coisa ligada à bondade. Que tipo de pessoa é essa como Jesus? And then the real Christian life. Of course, I understand that Christians can be different categories, the nominal Christian and then the real Christian. And the real Christians, their life is just like really sweet, good, nice. When I was Muslim, I was jealous how they could be infidels and they're so nice. E também quando nós olhamos aí para a vida dos cristãos, e você sabe, nós temos cristãos que são cristãos nominais e cristãos que são, de fato, cristãos verdadeiros. E nesse caso, você olhando para essas pessoas que são genuínas, autênticas, você vê como elas são agradáveis, são pessoas cheias de amor, pessoas que têm uma atitude. Eu me lembro ainda, quando muçulmano, eu olhava para essas pessoas e eu até sentia assim, um tipo de inveja. Como é que esse pessoal que são infiéis, como é que eles podem ser tão gente boa assim? And the peace they have, you can see that. They have peace in their lives.
they live a life that's supposed to be really holy. And we as Muslims, when I was Muslim, I said that we have the best religion in the world and we don't have that. E o que chama a atenção também é o fato desses cristãos mostrarem essa paz que eles têm na sua vida. E a gente olhando, né, para essa atitude, eles sendo pessoas comuns, quando eu era muçulmano, eu olhava para isso e falava, mas como esse pessoal, eu faço parte da melhor religião do mundo, e como é que essas pessoas podem estar assim tão cheias de paz? E isso mexia comigo. And one more thing is that the Word of God, the Bible, is a living word, and when a Muslim gets in touch with the Bible, something happens. E coisa que merece atenção especial é a própria Bíblia, a palavra de Deus, porque é a palavra viva de Deus. Então, quando o muçulmano entra em contato com a Bíblia e, de fato, né, recebe o que está ali, alguma coisa especial da parte de Deus acontece. Now, Harun, tell me, when people in the Western world think about the Muslims, many people think about like dangerous people related to terror, and many times people only think like Muslims, they are all the same. It looks like people that are uneducated, everybody is like Arabs. Is that like people think in the Western world? How many different kind of Muslims we have? Why people think like that? Estou perguntando para eles sobre os diversos tipos de pessoas muçulmanas que existem, porque às vezes no preconceito ocidental todo mundo acha que muçulmano é todo mundo árabe e todo mundo perigoso e todo mundo de uma maneira só, e ele vai nos falar um pouquinho sobre essa realidade desse mundo islâmico. Well, we have to differentiate between Muslims and Islam. É importante fazer uma diferença entre os muçulmanos e o islamismo. Muslims are people just like you and me. Os muçulmanos são pessoas como você e eu. And the majority of them are nice people. E a maioria deles são gente boa. Very gentle, very generous. São gente generosa, pessoas muito gentis. Very smart, very hardworking. Muito inteligentes, inclusive trabalham duro. But Islam as ideology is not as kind as it is. Mas o islamismo como uma ideologia nem sempre é tão gentil assim. So I love Muslims. Então veja, eu amo os muçulmanos, but I don't accept the ideology. Mas eu não aceito a ideologia do islamismo. Because the book that is called Quran, porque o livro que é chamado Alcorão, is the constitution of the Muslims. É uma espécie de constituição dos muçulmanos. And in that constitution, the Quran is asking Muslims to kill the Jews, kill the Christians, whoever does not agree. E nesses textos, você tem textos que falam de mandar matar judeus, matar cristãos, coisas com as quais não podemos concordar. And this cannot be from God. E isso não pode proceder de Deus. And unfortunately, we can say that not all Muslims are terrorists or hatred people. Na verdade, a gente deve entender que nem todos os muçulmanos são terroristas ou pessoas cheias de ódio, não é o caso. But all terrorists are almost Muslims. Mas os terrorismos que a gente tem acompanhado são de procedência Because they islâmica. take this constitution and practice it. Porque eles pegam esses textos, que é uma espécie de constituição, e praticam literalmente. So, when people think about Muslim, they think like probably only about Arabs. But it seems that we have many different countries with different languages. What are the major groups that we have in the world that are different from Arabs, for instance? Well, Quantos tipos de muçulmanos, de países, de línguas principais nós temos no mundo? well, the largest Muslim country in the world is Indonesia. It's not an Arab A country. maior nação islâmica do mundo é a Indonésia, que não é árabe. And then it may come with Pakistan, I think. Depois nós temos, por exemplo, o Paquistão, Then India, e depois Índia, and maybe Bangladesh. Bangladesh, China, Bangladesh, China, Iran, Irã,
Irã is not Arab. It's not Arab. Irã não tem nada a ver com árabe. And so all of these countries are not Arab countries. Então, muitos muçulmanos não têm nada a ver com a etnia, né, árabe. So all the Arab countries together could be about 320 millions. Então, todos os muçulmanos árabes são provavelmente 300, 350 milhões de pessoas. Even among them, they are not all Arabs, but they speak Arabic. E mesmo entre esse grupo, nem todo mundo é árabe, ainda que eles falem a língua árabe. So, and now we have about 1.8 billion Muslims in the world. E hoje nós temos 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo. So maybe 15 up to maximum 20% of Muslims are Arabs only. Então, somente entre 15% a 20% dos muçulmanos do mundo são árabes, o restante não é. But they all have to pray in Arabic. Mas todos eles têm que fazer a oração em árabe. And the holy book of Muslims, the Quran, you cannot have any other holy book than in Arabic. E o livro sagrado é o Corão, que está em árabe, não pode haver nenhum outro livro que seja comparável. The translation of the Quran, it is called always the translating of the meaning of the Quran. E a própria tradução do Corão é apenas uma tentativa de tradução do sentido que tem no Corão. So yeah, no majority Arabs. Então veja, não é a maioria de árabes. Harun, you told us about Al-Hayat. Al-Hayat is doing something very unique and special because I don't know if it's true, you're going to tell me. I've heard that in 1400 years of history, we never heard about so many Muslims deciding to know and to follow Isa al-Masih, Jesus. Is that true? What's happening in the world? Estou dizendo, perguntando para ele, ele está com esse ministério extraordinário da Al-Hayat, que ele já apresentou aqui, e que está falando da realidade de Cristo. E, segundo muitos estudiosos, nos últimos 1400 anos, nunca se viu tantos muçulmanos interessados em conhecer e a seguir a Jesus. Actually, it is true that in the last 1400 years, 1400 years, we have not seen so many people accepting Christ from a Muslim background. Então, de fato, é verdade que nos 1400 anos de história, nós nunca tínhamos visto tantas pessoas do contexto muçulmano decidindo aceitar e seguir a Jesus. Never in history anybody have exposed the deception of Islam openly. E nunca na história a gente viu ninguém apresentar com clareza a decepção, né, que surge, o equívoco que está ligado à tradição islâmica como nós vemos hoje. Some have done it with books, with maybe letters, but not in media. Isso até aparecia, por exemplo, em alguns livros, algumas pequenas publicações, mas agora de uma maneira tão ampla, presente na mídia. But we, in Al-Hayat, we started to expose the deception of Islam very openly and very wide. Então nós começamos o nosso ministério na Al-Hayat a, de fato, apresentar claramente os equívocos que envolvem o islamismo de uma maneira ampla na mídia, de um modo que todo mundo pudesse ter acesso a isso. And while exposing Islam, we preach Jesus, and we did both with love. E nós fazemos isso, mas fazemos com amor, que ao mesmo tempo que a gente expõe, né, essa fragilidade da doutrina islâmica, nós apresentamos Jesus também. And thousands of people from the beginning of the challenge, I mean, the first year we had, in 4 months we had thousands of Muslims accepting Christ. E o impressionante é que durante esse nosso tempo de trabalho, até nos nossos primeiros anos, nós temos o testemunho de milhares de pessoas que têm recebido Jesus na sua vida. Now we've been 23 years Agora já depois de 23 with anos this channel, com esse canal,
And I could say that you can imagine how many thousands, maybe tens of thousands, maybe hundreds of thousands Então, accepted o Christ. que você pode imaginar comigo, que nós temos aí milhares, até mesmo dezenas e quem sabe centenas de milhares de pessoas que têm recebido o Evangelho de Cristo Jesus. So we can say that mission to Muslims before Al-Hayat and after Al-Hayat. Então nós podemos dizer de fato que a missão aos muçulmanos, ela tem uma história antes da Al-Hayat e depois do surgimento da Al-Hayat. Harun, it's amazing. I don't know if you can share with us, I would say, what's the most powerful testimony that you have from someone from this context that you can say? You don't have to say the name of the person or where he comes from or what. Let us know what you have that's more remarkable in your life. Perguntando para ele aqui, dessa experiência toda, qual que é o testemunho, a história mais marcante que ele teve de uma pessoa do contexto islâmico que descobriu o amor de Jesus? Many stories. I have São really a muitas lot as of histórias. stories. But some stories are more touching to my heart than the others. Mas algumas dessas histórias são mais tocantes ao meu coração do que outras. I received a letter from an elderly man. Eu recebi a carta de um homem já ancião, He was old, close to 90. quase 90 anos de idade, And he wrote to tell us that he have accepted Christ through our channel. e ele disse que ele então aceitou a Cristo através do nosso canal. He understood that Islam is a deception. Ele entendeu que o islamismo, na verdade, era um engano. At the same time, he was very happy, Ao mesmo tempo, ele estava muito but feliz, he rebuked us. mas ele nos deu uma repreensão. And he said, why you did not start this long time ago? It would have saved my life. E a repreensão que ele deu foi: por que é que vocês não começaram isso há muito tempo atrás? Porque vocês teriam salvado a minha vida. Another story short, I can say that one of the guys who was going to be a part of ISIS. E uma outra história interessante era de um homem que estava decidido a fazer parte do ISIS. He called us. Ele ligou para nós And he said that I watched your channel and I wanted to kill you all. e ele ligou para nós dizendo: eu assisti aí o canal e eu tenho vontade de matar vocês todos. But when I went to the references you showed in the show, Mas quando eu fui verificar as referências que vocês apresentaram lá no programa, I found that you are right. eu descobri que vocês estão certos. So please forgive me that I was thinking of killing you. Então, por favor, me perdoe porque eu estava decidido a matar vocês. But then he wrote at the end, Mas no final, então, ele deixou daí escrito, in a message he sent na us, mensagem que ele mandou para nós, with a smile. com um sorriso. He said that now if you stop, I will kill you. Mas olha, presta atenção, se vocês pararem de anunciar a mensagem, aí eu vou matar vocês. So we are continuing to do, we're afraid of this man. Então nós temos que continuar a fazer isso porque estamos com receio desse homem. Okay, Harun, help us now, because many Christians, they want somehow to be helpful. They want to love Muslims and reach their hearts with the love of Jesus. What's your advice for us? Because what should people, a regular common Christian should do when he has contact with Muslims? How he or she has to behave in sharing the gospel of Christ? Perguntando para ele, nós que temos a oportunidade de compartilhar a fé em Jesus, como é que a gente deve fazer, né, em relação a dar esse testemunho, qual o tipo de conselho que ele nos dá nessa direção? Actually, the first thing you have to do is to pray for them. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é orar por essas pessoas. Pray for Muslims, Orar em favor dos and muçulmanos. specifically for your friend. E especificamente pelo seu amigo And it's muçulmano. good that you share your testimony, E depois, uma coisa importante é você compartilhar o seu próprio testemunho. because testimonies are very important. Porque os testemunhos são muito importantes.
And we have Al Hayat Brazil here in Brazil. E nós temos, lembre-se, Al Hayat Brasil aqui. We have an Instagram account. Nós temos uma conta no Instagram. So you can join and then you can get material out of that. Você pode entrar em contato, então, e ter acesso a material que pode ajudar. We're planning to send an evangelistic material like tracts and books. Nós estamos planejando disponibilizar livretos, folhetos e material próprio para a evangelização. But you can also be a part of Al Hayat Brazil. Mas você também pode fazer parte da Al Hayat Brasil, nos ajudando nisso. Because you can pray, Porque você pode you orar, can support. você pode apoiar, contribuir, You are a part of that. você pode fazer parte disso. I don't think that anybody from God's family can be counted out of being a part of reaching Muslims. Então eu acho que ninguém que faz parte dessa família de Deus pode estar fora desse objetivo de alcançar os muçulmanos. But remember, Mas lembre-se, when you share your testimony, mas quando você compartilhar o seu testemunho, you have to live according to what you share. você precisa ter uma vida que é compatível com o testemunho que você está dando. And a real conversion from anybody can touch even Muslim's heart. E uma vida de alguém de fato convertido, com certeza pode tocar o coração dos muçulmanos. Eu quero ainda dizer que o Harun escreveu um livro muito especial que fala sobre compartilhar o evangelho e ir abalando as ideias que estão presentes no islamismo. Esse livro ele escreveu, está publicado em várias línguas e agora o livro que você vai acompanhar, vai ver aí na tela, é um livro que foi publicado em português através da editora da RTM Brasil. Então, se você quer conhecer mais da história, quer saber absolutamente como é que tudo isso aconteceu, o maior ministério da história de alcançar muçulmanos, você está aí à disposição para conhecer e fazer diferença nessa tarefa evangelística também. I was saying about the book that we have read in Portuguese. So, Harun, I would like to thank you very much, but let me understand. You said that you are an Arab from Israel. Yes. صباح الخير حبيبي. صباح النور صباح كله كله تمام تمام. كله تمام شكرا. Ele fala árabe, né? E אני חושב שאתה גם מדבר עברית. נכון, נכון. אני מדבר גם עברית וגם ערבית. Então ele fala hebraico, fala árabe, e como vocês viram, fala inglês, e espero que um dia logo fala português também. Harun é um cidadão do mundo, alguém do mundo árabe, de Israel, que prega o amor de Deus entre judeus, árabes e gente do mundo todo por causa do amor de Cristo Jesus. So Harun, please, you may say your final words of thankfulness to our people that are watching Yes, this. well, thank you so much for watching us, and Muito obrigado por estar nos assistindo aqui. I would really like to recommend the book I wrote for you to read. Eu quero recomendar bastante mesmo que vocês Because leiam o in livro the que eu book, escrevi, in the book there are a lot of instructions and ideas of how to reach Muslims. porque lá no livro você vai encontrar muitas instruções e observações práticas de como compartilhar o evangelho com muçulmanos. But above all of that, I urge you to pray for Muslims. Mas, acima de tudo, eu realmente peço muito a vocês que orem em favor dos muçulmanos. Muito obrigado. Ok, muito prazer. Obrigado, Harun. E não se esqueça, fique em sintonia com o nosso canal por causa de muita coisa boa, de cultura, história, fé, teologia, que você vai ter à sua disposição. Um grande abraço a todos e muito obrigado, Shukran, Shukran. o nosso amigo Harun, nessa entrevista especial de hoje.